Vamos aqui dar sequência e usar funções de callback, né, que são as funções aí mais utilizadas dentro do banco de dados. Vou continuar comentando aqui para preservar o código aí para vocês. Barra asterisco para iniciar o comentário, asterisco barra para finalizar o comentário. Vamos aqui então fazer uma função que seria semelhante àqueles sistemas, aqueles programas que existem aí em pizzarias, né, em geralmente lanchonetes, onde tem uma senha, um número ali do cliente e ele é chamado ali para ser atendido. Vamos fazer algo parecido com isso, simulando aqui em funções. Então, vou criar uma função chamada aqui organizar, né? E vou passar um parâmetro para essa função, então ela tem um retorno. Ela tem um retorno aí de um parâmetro chamado número. Vai ser uma variável chamada número. Dentro dessa função, eu vou falar o seguinte, console.log, ordem do cliente, e na frente aqui ele vai estar me mostrando o número. Então, eu coloco aqui vírgula para separar e chamo o parâmetro que eu passei aqui acima, que é número. Então, console.log, abre aspas duplas, né? Aqui no caso eu estou colocando como aspas duplas. Poxa, mas nas outras vezes você colocou como aspas simples. Sem problema, geralmente quando você tiver que passar, fica aí a dica, quando você precisar passar, né, um texto, que é uma string, na verdade aqui ó, eu tenho que fechar a aspa antes, tá, joia? Não depois aqui da variável. Então eu tenho que chamar um texto e uma variável. Para que eu não precise concatenar isso como outras linguagens, que nós colocamos aqui o i comercial, ou colocamos o mais, né, tem várias linguagens que são diferentes, aqui eu não preciso concatenar com nada, mas eu substituo aspas simples por aspas duplas. Aí aqui então eu passo o texto entre aspas duplas, vírgula, aí ele vai entender que ou vem outro texto, vem outro parâmetro ali. Nesse caso vem outro parâmetro que é uma variável. Perfeito, a variável de número. Ok, já já nós vamos implementar ela. Só que eu vou precisar, além de uma variável aí, de uma função que executa para mim esse número, de uma função que verifica essa entrega. Então, eu vou criar uma outra aqui abaixo, chamada entrega, que vai ser uma função de retorno do tipo callback. Então, toda vez que eu tiver uma contagem, é interessante você fazer aí, né, uma função de tipo callback. Abre chaves. Aqui abaixo, então, para essa minha função de tipo callback, eu vou utilizar o setTime, com T maiúsculo, out. É tudo minúsculo, só o T de time que é maiúsculo. setTimeout. Vou passar como parâmetro o meu callback, vírgula, e o tempo. Vamos supor que seja de 5 em 5 segundos, ele vai estar chamando ali. Então, passei aqui em milissegundos, que é 5.000, como eu já havia explicado para vocês. Aqui dentro dessa função entrega, eu já tenho o tempo. Então, eu volto aqui na minha primeira função e falo o seguinte. Eu vou criar uma outra função aqui dentro. A minha outra função, né, ela vai ser executada pela função entrega. Então, coloco entrega, poxa, ele vai me pedir um callback. Por quê? Porque eu passei para essa função entrega um parâmetro do tipo callback. Esse callback ele pode ser uma função de retorno. Geralmente ele é uma função de retorno. Então, eu vou chamar aqui um function, né, para criar esse meu callback. Não vou passar parâmetro nenhum, então abre parênteses aqui e fecha, ó, sem passar parâmetro. Perfeito. Esse outro parênteses aqui, do final, é do entrega. Então, vai ter dois parênteses ali. Abre chaves, porque você chamou uma nova função. E aqui dentro dessa nova função, você coloca aí uma mensagem. Console.log. Vamos supor que eu queira que ele mostre, então, aí, ó, a ordem de entrega. Vou escrever ordem de entrega, dois pontos, fecha a aspas. Aqui eu preciso chamar o quê? Qual a numeração que está fazendo essa ordem de entrega para mim. Então, é só colocar o número aqui. A mesma coisa, né, daqui de cima, que foi a ordem do cliente, e agora é a ordem de entrega, para o mesmo número ali, porque seria aí para o mesmo cliente, obviamente. Perfeito. Tendo feito isso, deixa eu só setar com ponto e vírgula para ele não ficar dando informações na linha, fecho aqui os dois parênteses, né, dessa minha função. Dessa forma, eu criei uma função tipo callback, executei ela dentro de uma outra função, né, que organiza. Então, essa função organizar aqui, ela seria a função que ia chamando o número. E o meu callback, que é a entrega, seria vamos dizer, o tempo, né, a rotina na qual ele chama ali esses números, na qual ele executa isso aí. Aqui não adianta muito eu executar ela, vamos dar um run aqui para a gente poder verificar. Ó. Eu dei um run, ele vai primeiro tentar chamar essa minha função de callback, para depois ele fazer aí a execução, né, da minha função que eu coloquei aqui acima. Na próxima aula nós vamos dar sequência, eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso aqui, nós vamos acrescentar também mais alguns outros parâmetros,
né, para que nós possamos aí concluir. Nessa aula eu queria simplesmente mostrar como criar uma função callback e chamar ela dentro de outra função.